Seja muito bem-vindo ao canal do Conexão com Érica Rodrigues. E hoje você já começa compartilhando esse conteúdo, porque esse conteúdo é para você que até hoje não descobriu o seu propósito. Aproveita, pega aquela pessoa que vive reclamando da vida, que não sabe o que fazer e já compartilha com ela também, já fala para ela se inscrever, porque hoje, meu bem, ela vai se conectar de verdade com ela mesma. Vou falar um pouquinho para vocês aí dessa trajetória, dessa reconexão, né, desse acolhimento feminino, porque a gente fica muito nesse arquétipo da mulher guerreira e a gente precisa voltar para essa leveza, né, Érica? Mas me fala uma coisa, Tatiara era jornalista e fez uma transição de carreira para uma nova carreira como terapeuta, ok? Na verdade, eu sempre falo, né? Eu sou jornalista por formação e terapeuta como propósito de vida. Bacana. Então, eu consigo alinhar o meu propósito de vida hoje, né, com a minha profissão. Então, não foi uma transição? Foi uma junção? Foi uma uma conexão? conexão. Ah, muito bom. Uma conexão. E como é que surgiu a terapia, a constelação familiar? Como que surgiu a constelação na sua vida? Como que você se conectou com essa temática? Na verdade, Érica, o que acontece, né? Eu vinha, né? Eu trabalhava com jornalismo, muito ligado ao jornalismo de assessoria de imprensa, né? Rádio. Você me conheceu nessa época, nesse frenesi, nessa coisa, né? Do trabalhar, da energia masculina, da ação. E eu comecei a ter sérios problemas de saúde, né? Comecei a ter problema de ovário, comecei a ter problema de útero, comecei a ter problema de rins, né? Vários problemas de saúde, né? Não tinha hora para comer, não tinha hora para cuidar de mim, né? Só trabalhando, 11, meia-noite, estava na rua trabalhando. E trabalhava muito, a gente acaba trabalhando muito, né? O dinheiro, você ganha bem, você ganha legal, mas não rende, porque a gente fica muito nessa energia mesmo, da ação, né? E aí chegou um momento que eu falei, não, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, vamos para as pessoas entenderem, para que você entenda um pouco sobre o que é essa terapia, o que é a constelação familiar sistêmica, o que é a constelação sistêmica. Porque hoje eu já aprendi aqui um pouco que pode constelar várias coisas. A constelação familiar, né, na verdade, ela tem vários nichos, né? Ela não é só na questão do Tribunal de Justiça, né? Hoje na área da saúde, constela. E eu comecei a fazer constelação para mim, para minha cura. Eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com área terapêutica. Então eu comecei dentro desses processos que eu tinha de problemas de saúde, né? E as questões que eu queria resolver internas, eu comecei a receber essa terapia. O que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela trabalha o campo morfogenético da pessoa. O que é esse campo morfogenético, né, para as pessoas entenderem melhor? É o inconsciente coletivo do seu sistema familiar. Porque, às vezes, você tem um problema, seja de saúde, seja de relacionamento, seja financeiro, seja um conflito na família, né, abuso sexual, qualquer conflito. Sentimento de rejeição, depressão. E, às vezes, você pensa que aquilo tem a ver com você diretamente. E, às vezes, não tem a ver com você diretamente, né? Você está vivenciando algo dentro do inconsciente coletivo do seu sistema familiar. Alguém lá na família, lá atrás, um avô, uma mãe, um bisavô, passou por um conflito, por um trauma, e aquilo fica registrado. Então, a terapia de constelação familiar, a gente faz uma dinâmica no qual a gente vê a origem do problema no seu inconsciente coletivo, faz a liberação, é uma dinâmica, né? E libera esses traumas, né? É o que a gente chama, o que os cientistas chamam de memória genética? É o que traz na memória genética essa dor, esse conflito? Não chega a ser a memória, vamos dizer assim, podemos, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, né? É o campo morfogenético, é o inconsciente, é aquilo que a gente não tem consciência, que é o que rege. Fica registrado lá no cantinho do cérebro, que não tem... Lá naquela caixinha, né? Que a gente não tem a clareza de definir aquela emoção, fica no subconsciente, mas ativo na nossa vida. Seria isso? É. Tá. Aí a Tatiara buscando uma cura para si,
se depara com essa constelação. E aí você foi constelada? Sim, antes da constelação, na verdade, eu fiz um curso na Bahia e fiz terapia na Bahia, né, de terapia aquática. Você trabalha na água, você trabalha a memória intrauterina. E durante o processo desse curso que eu fiz e vivenciei, que você vai lá, né, pelos movimentos da água, eu fiz com um psicólogo, né, que ele é até mexicano. E quando você toma consciência dentro da água, você volta, e você consegue ter alguns insights, né, Que bacana. da memória uterina. E aí, daquilo ali, eu comecei a me apaixonar. E aí, quando eu cheguei em Brasília, depois eu fui para Brasília, e lá eu fiz um curso. Eu falei, eu quero me aperfeiçoar mais, entender algumas outras coisas. Como que funciona isso? Como é que funciona. Né? E hoje é importante que as pessoas conheçam, porque nós que fomos criados com essa cultura de saúde só a partir do médico, né? Quer dizer, a gente busca o médico na doença, nem para ter saúde, né? Fiquei doente, vou ao médico, fiquei doente, vou ao hospital. A gente não tinha essa cultura do autocuidado. E também não aprendemos a olhar para dentro, né? Então hoje, quando a gente vê várias terapias, várias formas de terapia, eu acho que é tão bom, né? Hoje a gente ter a quantidade de opções de cuidado que nós temos, mas uma coisa que eu percebo, Tatiana, e me corrija se eu tiver errado, se você tiver outra percepção disso, é que é muito complicado para as pessoas o olhar para dentro. Talvez por essa cultura, mas eu percebo que é muito difícil das pessoas olharem para reconhecer as suas próprias dificuldades. Isso é algo que pode ser constelado? Essa falta do autoconhecimento? Sim. Qualquer tema você pode constelar. Qualquer tema. Como que funciona isso? Para a mulher, principalmente. Porque eu sei que você está atuando, e a gente vai falar um pouco mais disso, da liberação do feminino, como é que fala? Do resgate? O renascer, né? O renascer do feminino. Eu acho fantástico. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Como que é para a mulher fazer isso? Para qualquer um, mas assim, como que é para a mulher o olhar para dentro a ponto de buscar essa ajuda, seja ela através da constelação sistêmica ou outra forma de terapia? O que acontece? Eu sinto, né, Érica, que nós mulheres, a gente estava até conversando isso nos bastidores, né, antes de começar a gravação, a gente ficou muito na energia masculina. Então, a mulher, às vezes, ela está ali no automático da vida, entende? Eu estou te falando porque eu vivenciei isso. A gente está no automático da vida. Fazer dinheiro, trabalhar, sucesso profissional, né? Às vezes até relacionamento deixa um pouco de lado, né? A gente entrou muito nessa energia desse arquétipo da mulher guerreira. Então, o que acontece? Quando às vezes você só vai parar com uma doença, ou um problema sério de uma separação, ou uma depressão. Então, isso que você está falando, né, dentro da constelação familiar, quando a gente faz a constelação, quando a mulher... Na verdade, a constelação, quando a mulher quer fazer um processo terapêutico, seja ele qual for, né, que eu acho que qualquer processo terapêutico ele tem que ser acompanhado junto com a medicina tradicional. Né? Eu acho que a mulher também tem que buscar, né, os recursos dentro da medicina tradicional e as alternativas. Eu acho que quando a mulher ela entende esse processo, que ela acelerou demais, que ela está tomando um lugar, né, desse masculino exacerbado, do fazer o tempo todo, e que ela é uma energia do acolhimento, que é diferente, né, do fluxo natural da vida, eu acho que daí ela se abre a novas técnicas, independente de ser a constelação. Explica para as pessoas que não estão entendendo essa energia, o equilíbrio dessa energia. Nós temos os dois campos energéticos. Explica aí para quem não entende nada disso. Nós temos a pessoa chegou cru aqui, constelação é para mim ou não é? Como é que eu sei? Nós temos, né, dentro vamos falar da medicina tradicional, nós temos a energia masculina e feminina, porque nós temos um DNA do pai e da mãe. Então, quando dentro da constelação familiar, a gente trabalha com três leis, né, vamos falar assim, né? A primeira é você saber a sua função e o seu lugar no seu sistema familiar. É o primordial dentro da constelação, né? O segundo, você até entende um pouquinho, né? O equilíbrio do dar e receber,
E também a gente, dentro de um sistema familiar, todos pertencem. Então a gente tem essas técnicas, né? A gente tem norteando essas leis. Quando a gente vê dentro de um sistema familiar, geralmente a mulher, quando ela está muito acelerada nessa energia masculina, ela não sabe nem o que é a função dela dentro de um sistema familiar. E eu não estou falando só dentro do casamento, não. É dentro da relação mesmo. Às vezes ela se coloca como mãe da mãe, mãe do pai. Ela não vive a história dela, entende? Ela está resolvendo problemas que os pais, né, como a gente fala dentro da constelação, eles são grandes, eles dão conta. Né, a energia deles, olha como é que a gente chegou aqui. Foi através de um pai e de uma mãe. Então, na verdade, o que eu sinto hoje trabalhando, né, com mulheres, no sentido desse resgate, desse renascer do feminino, é que a maioria das mulheres não sabem nem... A gente não... Eu estou te falando por mim também, né? Eu estava num processo ali, assim, que eu só pensava trabalho, né? Às vezes um relacionamento amoroso, assim, acaba que você nem consegue dar muita atenção ao namorado, porque você está tão no automático da vida, na energia masculina, nesse ir para a vida, resolver, fazer, resolver a vida de todo mundo. E às vezes a sua está ali. E você não se dá conta. E você não se dá conta, né? Você cuida de todo mundo, mas quem cuida de você? Então, tudo isso, o renascer do feminino e a constelação dentro de um método terapêutico, ela faz esse resgate. Que bacana. Né? De você compreender as suas funções dentro de um sistema familiar. Né? Então, assim, as pessoas que, por exemplo, que vêm de uma família, né, que não é a chamada família disfuncional, vamos dizer assim, aonde a relação entre o pai e a mãe não terminou de uma forma positiva, amigável, tem atrito, tem conflito entre os pais. Essa criança, ao decorrer da sua vida, pode ter esse desequilíbrio nessas energias, ou também quando os pais estão juntos, a família é funcional, também pode haver esse desequilíbrio nesse campo de energia, do masculino e do feminino. Sim, mas assim, é um pouco mais profundo, que tem a ver também com a triangulação. A maioria de nós, né, dentro da psicologia fala sobre isso, a constelação também fala, a gente vive o tempo todo triangulações. É aquela relação em que o pai e a mãe estão ali, né, e o filho fica no meio daquilo, das brigas. Ou às vezes a mãe vem pegar o filho ou a filha como confidente, né? Falar mal, objeto de troca. Falar mal, às vezes, do pai. Ah, tá vendo? Seu pai, às vezes, não é maldade, entende? É realmente um padrão de repetição. Eu falo sempre isso na constelação, né? As pessoas pensam assim, é muito fácil resolver as questões. Não é. Né? Não é fácil, porque cada um tem sua história. E você tem o seu sistema familiar. Aquele sistema familiar tem regras, né? Tem padrões de repetição. E aí é complicado você pensar que um ser humano ele é sistêmico, né? Você não pode olhar para o ser humano e falar, a Érica é assim porque ela é assim. Não. Ela teve toda uma história de vida. Às vezes ela ficou ali no meio da triangulação do pai e da mãe. Né? E assim, vou te falar que de 90% dos casos que eu atendo, a maioria dos clientes, principalmente na área de relacionamento amoroso, tá? Os grandes problemas estão na triangulação na infância. Crianças e pessoas que ficaram ali, dividido na relação, nos conflitos do pai e da mãe. Né? E é difícil, a gente não vem dessa cultura de saber separar as coisas e colocar cada um no seu devido papel, né? Porque, como a gente falou, quando você dentro da constelação, né, fala muito disso, quando você não sabe o seu lugar dentro do seu sistema familiar, você ali é filho, você é apenas filho. Sim. Você não pode resolver questões que o seu pai e sua mãe precisam resolver entre eles. Então, tem várias situações dentro da constelação que a gente vê que são um padrão de repetição. E aí você faz, aí a sua filha faz, sua neta faz, e vai passando de geração em geração. E isso fica no inconsciente coletivo do sistema familiar. Gente, que bacana. Eu tenho esse arquétipo da guerreira. Mas assim, já me policio bastante, há bastante tempo, para não ficar nesse piloto automático aí
do fazer tudo, de ocupar o papel do outro. Mas eu vou falar uma coisa aqui pra você e você já me dá uma constelada aqui. Eu gosto desse lugar. Mas eu não posso falar, mas depois a gente vai conversar. Por que você gosta tanto desse lugar? Ai, será que tem a ver com a criação? Por ter sido criada por pai, por exemplo? Sim, você foi criado pela energia masculina. Gente, tão natural pra mim, tão mais difícil sair, ficar mansa. Meu Deus, que doideira. Quando eu olho, eu falo, gente, eu preciso amansar. Muito acelerada, a gente fala, né, faz tudo. E a gente acaba naturalizando esse ritmo, né? Uhum. Assim, eu vejo que eu tive bastante equilíbrio em muitas coisas, principalmente no período dos meus filhos, mas a gente não acerta 100%, óbvio, a gente nunca vai ser perfeito, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta um pouquinho... não é polêmica, não, mas só pra gente entender nesse lugar. Feminista e feminina. Na constelação. Que olhar é esse? Na verdade, né, eu não gosto de entrar muito nessas polêmicas, não. Uhum. Porém, ser feminina não tem nada a ver de levantar uma bandeira, né, de tomar o papel do homem, ou não ser menos mulher, ou ser mais mulher. Não é isso, né? Quando você vem para a sua energia, primeiro eu queria falar desse feminino. O que é o feminino? Primeiro, nós geneticamente somos diferentes, o masculino e o feminino são energias diferentes, né? Geneticamente. Formato neural, tudo diferente. E aí, o que eu posso falar para você? Nós somos cíclicas. Nós somos como os elementos da natureza. A gente tem aí outono, inverno, né? Primavera, verão. A mulher é cíclica. A mulher tem esses hormônios. A gente não é como o homem que está ali o tempo todo numa taxa hormonal contínua, vamos dizer assim. Nós não. Varia. Né? Estamos ali, pré-ovulação, ovulação, o humor muda, tudo muda. Então, dentro desse feminino, é você vir para essa energia do acolhimento. Primeiro, o acolhimento de você mesma. Do tempo, da pausa. Você vê que a natureza, ela tem pausa. Ela se encaixa naturalmente, Érica. A natureza, o sol nasce, né? Ele se põe, a lua vem, né? Eu gosto muito desse exemplo da lua, né? A lua, ela fica mais bonita, que é a lua cheia, quando ela se abre ao sol. A luz solar, porque a lua mesmo, ela não tem luz, né? É a luz solar. Então, quando ela se permite. Então, quando a gente está na nossa energia feminina, independente, né, de qualquer coisa, né, de opção sexual, disso, não estou falando disso, né? Não. Quando a gente está aberto para a vida e flui leve. Entende? Como a natureza. É um fluxo. A gente não tem como a gente ser só, e aí eu falo dos arquétipos, né? A mulher quer ficar, às vezes, só no arquétipo da guerreira, né? Eu tenho que batalhar, eu tenho que não sei o quê. E o nosso arquétipo, ele é muito diferente. O nosso arquétipo natural é junto com os elementos da natureza, que é o arquétipo da mulher, da anciã, a mulher que já entendeu a vida, que passou por todos os fluxos da vida, né? O arquétipo da donzela, a donzela que é aquela que tem vontade de viver, sabe? Aquele início de vida, que tudo vai dar certo, e tudo que tem a ver com a primavera, com o colorido da vida, né? O arquétipo da anciã tem a ver com o inverno, né? E a gente fala do arquétipo da mãe, que é independente da mulher ser mãe ou não, né? Ter filho ou não, todas nós temos, que é esse arquétipo do acolhimento, né? O arquétipo do acolhimento, do acolher, do transbordar na vida do outro, independente de ser seu filho ou não, transbordar amor, né? E então a gente tem esses arquétipos que é fluidez. Então, quando eu falo de feminino, eu estou falando da fluidez natural da vida. Porque nós mulheres hoje, né? Eu tiro por mim, tá? Quando eu falei para você que eu tive problemas de saúde e tudo, porque a gente entra no fazer automático. Sim. Né? E a gente não dá conta. Nenhum corpo dá conta o tempo todo.
né? Nenhuma mente dá conta o tempo todo. Então eu acho muito importante a gente voltar para essas pausas. É só olhar a fluidez da vida, da natureza. Flui. Eu tenho muita dificuldade do ficar à toa. Eu estou aprendendo a ficar à toa. Ficar sem fazer nada. Me permitir não fazer nada. Gente, que dificuldade. Mas não é só você, não. Érica, eu vejo lá na escola Renascer do Feminino, como eu estava falando para você, nessa escola online que eu tenho, junto com outras terapeutas, a gente vê essa dificuldade. A gente vê essa dificuldade da mulher e, assim, é tão legal quando termina, né? Começou, foi a primeira turma o ano passado e esse ano está tendo a segunda turma. E quando termina a escola, que elas falam, Tatiara, é muito melhor, é muito mais leve, né? Ser Você feminina, receber um sim, pouco, sim. você receber, se Sim. permitir receber. Eu vejo que sim. Porque, na verdade, tem a ver com muitas coisas. Tem a ver falta de merecimento, que hoje as mulheres têm muitos, achar que não merece, inconscientemente, Tem a ver com tá? as crenças? Tem, limitantes, tudo isso, sabe? Porque às vezes se coloca tanto nesse lugar, né, de eu vou fazer tal, porque no fundo, né, muitas de nós já fomos rejeitadas. Tudo tem a ver com a rejeição. E aí, quando você é rejeitada, você cria essa barreira. Não, a partir de agora, eu vou fazer por mim. Eu vou fazer. Ninguém vai fazer, porque eu não vou dar o direito do outro me rejeitar. E aí vem um bloqueio no merecimento, né? Eu sou merecedora de receber afeto. Eu sou merecedora de receber uma gentileza do masculino ou das pessoas no geral. Nossa, isso é muito profundo. Quanto tempo que leva na escola? A pessoa quer se tratar, quer cuidar desse lado dela, se tratar, né? Acho que não é essa a palavra. Mas assim, a pessoa... O autocuidado, né? Quer esse autocuidado e aí entra em contato com vocês da escola. Quanto tempo? A gente tem, no nível 1, são 24 encontros. São mais ou menos 4 meses. É uma vez por semana, né? 1 hora e meia de aula. E depois, no nível 2, também são, acho que, em torno de 20 encontros. Então, é um momento, né, online. A gente teve pessoas lá da Itália, né? Nossa, uma cliente minha. Bacana. E é muito, assim, é muito fascinante, sabe? O que acontece nesse primeiro nível? Esse primeiro nível é para quê? Para a pessoa ter contato com o quê? O que ele encontra ali? Não vai contar tudo também, né? Só uma pincelada. É o renascer, né? Já nesse primeiro nível, ela já tem essa conexão com ela mesma. E assim, são vários tipos de terapia, né? Eu trabalho a comunicação, eu trabalho, né? Trabalho a questão da constelação, tem outra terapeuta que trabalha a questão financeira, né? A terapia financeira, tem psicóloga, tem psicanalista, então tem vários tipos, tem terapeuta sistêmica de ambiente, porque tem mulher que não consegue nem, porque olha só como é que é amplo isso, não consegue nem dentro do espaço dela, né? Porque tudo tem a ver com o renascer do feminino. Você manter a sua casa organizada, mesmo que você tenha alguém que cuide, sabe? Você manter o seu ambiente gostoso de você viver. Em harmonia, em né? harmonia, né? Deixar aí aquilo que não te serve mais. Então, assim, é muito complexo. A gente lida com mulheres que, às vezes, assim, estão lá que, quando faz o destralhe que a gente fala, né? Que é deixar aí o que ela não quer mais, seja roupa, seja coisas estragadas dentro de casa. Porque, na verdade, a casa também é um reflexo da pessoa, né? Sim. Então, é muito profundo. O renascer do feminino é você olhar, realmente, ter coragem, Érica, porque muitas de nós não temos coragem de parar para se olhar. Viver no automático é muito mais cômodo, né? Dói, né, Tatiana? Dói. Olhar para si dói, né? Dói. Quando eu fiz a formação em coaching, e aí a gente precisa fazer aquele tempo de, tipo, estágio, né? E aí a gente vai atuando com várias pessoas. E eu percebi muito isso. O quanto que dói para as pessoas olharem para si. Porque identificar que às vezes ela é o motivo daquele caos que ela mesma... Ela é a patrocinadora do próprio caos. Como é difícil para as pessoas se olharem, né? Vamos dar um recado para as pessoas. Você que está assistindo o programa Conexão, faz favor de pegar esse dedinho para se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que precisa
estar conectada com ela mesma, voltar para si, né? Voltar-se para si e se conectar principalmente com o feminino, né? Dá esse recado para as mulheres, essas mulheres que querem olhar para si e ter esse renascimento. Como é que elas fazem? Primeiro, elas têm que estar aqui nessa conexão, né? O nome do programa já diz, Já se inscreve aqui no canal. Já se inscreve nesse canal e tá em conexão com você mesmo, né? Então, eu acho que tá na hora, gente. Não, como é que elas fazem para participar da sua escola? Escola. Eu me identifiquei, Tatiara, com esse conteúdo e eu quero trazer esse equilíbrio na minha energia, eu quero atuar com mais fluidez na minha vida, nas minhas relações. Como é que ela faz para estar em contato com a sua escola? É só entrar em contato no nosso Instagram. Escola Renascer do Feminino. Ou então no meu, Tatiara Jesus Terapeuta. A gente vai colocar o link aqui na descrição do YouTube, que eu acho que fica mais fácil as pessoas... E aí entra lá, fala inbox com a gente, né? Bacana. E você já constelou umas famosas, né? Duas figuras ícones no nosso país foram consteladas por você. Antônia Fontinelli, Lady, né? Polêmica, mulher forte, típico arquétipo guerreira, e Monique Evans, que viveu também uma transição fortíssima na vida, de muita aceitação, acredito eu, de um novo momento. Qual a diferença dessa atuação com pessoas famosas? Deu aquele frio na barriga? Acredito que sim. Deu aquele friozinho na barriga e você percebe que, independente do grau, do nível de conhecimento financeiro, independente dessa conexão que as pessoas vivem, a necessidade da terapia, desse renascimento. Como é que você vê isso? Tem diferença dos famosos para as pessoas comuns? Ou todo mundo não só tem acesso, como precisa passar por isso? Como você vê isso? Eu acho que todo mundo, né, deveria ter acesso a terapias, né? Seja ela qual for. Não tem diferença, ser humano é ser humano. Érica, ser humano assim, não tem como, eu não sei porque eu não vejo a diferença, né, assim, e eu acho que o que foi mais, assim, desafiador para mim, dentro da área do trabalho, da terapia, foi quando eu fui para a Suíça, que eu morei 3 meses na Suíça. E lá eu constelei, assim, primeiro que eu constelei pessoas que às vezes não falavam o meu idioma, então já era mais complicado, né, eu peguei alguns clientes lá, teve alguns clientes, né, mulher e homem. Então, assim, eu acho que esse desafio para mim foi mais, assim, que eu tive que realmente... impacto foi esse, né, lá fora? Na Suíça, e depois tive outros clientes na Itália, em vários outros lugares que eu tenho clientes, Estados Unidos e tal. Então, eu acho que quando você fala com uma pessoa de outro país, outra cultura, você até fica um pouco assim, né? Porque eles não são mais frios, tá? Eles são mais racionais. É isso que eu ia te perguntar. Não. Suíça é um país que a gente tem uns índices de atentado contra a vida, vamos evitar a palavra por causa do canal do YouTube, muito alto, muito elevado, um país muito regrado, muita racionalidade, pouco emocional. Eles são muito racionais, mas eles são, assim, eu não vejo que eles não são emoção, entendeu? Eles têm uma questão emocional. Só que eles são um pouco, as pessoas falam frias, não acho que é frias, não. Eles são mais práticos. Talvez para transitar entre um e outro, para eles sejam mais... Eles são mais práticos, né? Então, assim, e a constelação é uma vivência empírica, né? Então, uma vivência de você sentir. Então, para mim foi um desafio, porque foi um questionamento. Falei, olha, como é que vai ser isso? E quando eu vi que realmente ser humano é ser humano, porque quando você bota no campo da constelação, que você faz ali todo aquele trabalho, seja dentro da constelação, né, familiar ou da cura do feminino, você vê que as almas são iguais, independente do país que mora. Então, quando eu fui constelar a Antônia e a Monique, então, assim, para mim foi muito tranquilo, porque o meu maior desafio foi trabalhar lá fora.
Eu acho muito legal que tem uma frase de Carl Jung que ele fala isso, né? Domine todas as técnicas, mas quando você se conectar com uma alma, seja apenas outra alma. Outra alma, mano. E isso é muito bacana. Em conexão. Em conexão, Né? em conexão. E uma das grandes dificuldades que eu percebo, Tatiara, de atuação das pessoas, é a neutralidade, né? Como que é difícil em todas as áreas isso, tá? A pessoa deixar a bagagem dela para atuar com o outro, ou seja, ela tem uma escuta ativa, como é difícil ela não interferir naquela história, deixando a dela de lado. Não, ela, a partir daquilo que ela viveu, né, até no atendimento, seja na farmácia, se a pessoa tem no histórico de vida dela, né, aquela pessoa mais rígida, ela transfere aquilo ali no balcão que ela trabalha. Ela não consegue deixar ali, ficar neutra e receber. Tem muito a ver com essa energia do dar e receber também, né? Tudo gira em torno dessas energias. E do neurônio espelho. E do neurônio espelho. Porque é ele, e é incrível isso, né? Porque eu falo sempre que a partir do momento que eu comecei a trabalhar as terapias, cada atendimento eu aprendo muito, Érica. Eu aprendo mais, eu acho, do que eu dou. Porque é o único momento da minha vida que eu fico 100% ativada no meu neurônio espelho. Que o neurônio espelho é algo tão fantástico, eu acho que a gente tinha que levar ele para a vida, né? Quem não sabe sobre isso, né? O neurônio espelho, né? Para quem não conhece, se você quiser falar, acho que é melhor você falar sobre isso. É empatia, né? É aquele neurônio que a gente tem empatia. Se você vê uma pessoa chorando, você chora com ela. Sim, então, quando você reflete aquilo que a pessoa faz. E na constelação, é um momento em que eu falo assim, eu sou muito curada durante as constelações, durante os processos terapêuticos da cura do feminino, né? Das outras técnicas que eu faço, da terapia quântica avançada, porque é um momento que eu fico na escuta, eu não tenho julgamento. Então, eu acho que esse é o bom momento, porque quando a gente entra na neutralidade, a gente sai de si, né? A gente está a gente entra nessa vulnerabilidade, não nessa vulnerabilidade que a gente aprende de ser vulnerável é ser uma pessoa miserável, né? A gente aprende que o vulnerável é essa pessoa que não tem nada. E não, quando a gente se torna vulnerável, igual o ponto neutro ali do carro, né? Para onde você empurrar, ele vai. Então, quando eu fico nesse estado de vulnerabilidade, eu não estou só para dar, eu estou para receber também, né? E a gente acaba recebendo muito mais do que aquilo que a gente entrega, aquilo que foi combinado a entregar, mas a gente tem um receber muito forte. Eu nessa atuação do coaching, eu percebo muito isso, que o benefício da neutralidade é esse recebimento muito forte, que gera um aprendizado para além daquilo que a gente estava esperando. Isso é a minha percepção a respeito dessa neutralidade. Vamos aqui, na conexão. Na conexão. Fala um pouquinho pra gente, só pra gente entrar nessa temática e a gente encerra. A constelação familiar sistêmica tem sido utilizada há bastante tempo nos tribunais. E muitas pessoas acabam tendo uma certa rejeição com essa temática, né? Tem uma dificuldade até de entendimento e de aceitação dessa temática, por inúmeros motivos. E a pergunta que eu quero te fazer, como que você vê hoje a constelação familiar nessa geografia, no sistema judiciário, tratando essa criança, esse adolescente que está ali nessa triangulação com o desequilíbrio dos pais? Essa criança está ali e aí a justiça encaminha para constelar a criança, a vítima. Vamos colocar como vítima? A vítima. Qual é o seu olhar sobre isso? Eu vejo, assim, né? Eu não trabalho, né, nessa área, mas o que eu conheço duas pessoas que... Engraçado que foi essa semana passada eu constelei uma pessoa que ele é advogado e ele falou sobre isso. Que ele veio constelar comigo porque ele viu no Tribunal do Rio de Janeiro,
né? Ele como advogado uma vez, ele viu sendo feito uma constelação lá no caso, né? E sendo resolvido assim em menos de 10 minutos. E ele ficou impactado com aquilo. Coisas que ele tentava conversar, que, né, tinha tudo aquilo que foi resolvido assim em menos de 10 minutos. E eu fiquei ouvindo aquilo assim, né? Eu falei assim, nossa, que legal. Ele falou, eu vim constelar porque eu vi aquilo e eu fiquei impressionado, né? É óbvio que a gente tem profissionais e profissionais, sim, né? A gente não pode falar, né, em toda a área. Eu tenho também a minha consteladora, né, quando eu faço constelação, ela é de Brasília e ela é do Tribunal de Justiça, ela trabalhou com um adolescente infrator. Olha que então, bacana. Ela trabalhou muito tempo com um adolescente infrator e ela faz um trabalho maravilhoso, ela vê muitos resultados. Então, assim, acho que é uma opinião um pouco pessoal, né? Acho que eu sou apaixonada pela constelação familiar e eu acho que quando você vai em um bom profissional de constelação familiar, seja qualquer área que você vá constelar, seja a área da saúde, seja a área de relacionamento, seja qualquer área, né? Eu acho que colabora muito, né? No seu autoconhecimento. Na justiça, geralmente, a constelação é feita com essa criança. Eu acho que tinha que ser estendido para a família. Porque geralmente está mal resolvido. Por que com a família? Porque eu acho, Érica, que, por exemplo, às vezes um conflito de uma mulher com um homem tem uma criança ali no meio, né? Aquela mulher ali, às vezes ela nem sabe, porque às vezes está no inconsciente. O conflito dela com aquele homem, né, não tem a ver somente com aquele homem, às vezes é algum trauma que ela tem com a figura masculina, com o pai, algo que ela vivenciou. Então, às vezes, se resolver, né, as questões com aquela mulher, dela com ela mesma, com o sistema familiar dela, e daquele pai com o sistema familiar dele, entende? Eles são o núcleo. Sim. Eles são a fonte, eles são a matriz. Então, muitas vezes, aquela criança está ali dentro de uma triangulação de um relacionamento. Então, eu não vejo, a minha opinião como consteladora, eu vejo que teria que se expandir isso. Não só a criança ou o adolescente, né, ser trabalhado isso. Ser trabalhado também a família como um todo. Né? Eu não sei nem como funciona muito dentro do judiciário isso. É isso que eu ia te falar. E no judiciário, por exemplo, se você tem essa... Não, vamos sair do judiciário, mas vamos falar... Se a gente tem uma criança ou um adolescente que precisa ser constelado, e aí a gente traz a família, qual é o benefício que isso traz na vida pessoal de cada um e familiar? Ainda que não fiquem juntos. Separou. Vamos constelar porque está tendo muito conflito. Constelou, qual o benefício que isso traz? Em todos os sentidos, porque você passa a saber o seu lugar no seu sistema familiar. A vida vai fluir melhor quando você resolve seus conflitos internos, entende? Eu tiro por mim, quando eu faço uma coisa, eu fiz várias constelações, né? E eu, assim, dentro do possível, vamos dizer assim, eu vim de uma família estruturada, né? Um pai provedor, um pai bacana, uma mãe também, né? Que estava ali, mas a gente sabe que eles só conseguem dar aquilo que receberam, né? Pra gente. E eu vou te falar por mim, eu posso falar por mim. Depois de várias constelações, a minha vida fluiu muito, muito, muito melhor, né? Em vários aspectos. Financeiro, relação com as pessoas. Você começa a se entender. Entendeu? Você falou aí do financeiro. Tem uma frase que é muito utilizada por vários consteladores, que eu vejo no Instagram, né? Principalmente, que diz que o dinheiro está com a mãe, né? O ficar. Quem traz o dinheiro é o pai, mas quem faz ficar o dinheiro é a mãe. Você já viu essas frases? É o contrário. Quem traz é o pai. Com a mãe o dinheiro vem. Com o pai o dinheiro fica. Pela constelação familiar, só que eu também tenho essas ressalvas. Então, assim, é o que eu falo. Por exemplo, tem muitas coisas que eu aprendi dentro da constelação, né? Dentro das leis, do dar e receber, essas frases, né? Que a gente entende. Mas muitas vezes porque cada ser humano é
muito especial. Isso que as pessoas precisam entender. E às vezes, quando eu constelo, a fluidez do dinheiro está vindo do outro lado. Por que eu fiz essa observação dessas frases? Porque pessoas que têm dificuldade com a vida financeira, né, eu ganho muito dinheiro, mas eu gasto muito dinheiro. E tem pessoas que ganham pouco dinheiro e aquele pouco dinheiro ela consegue fazer muito. Na constelação também é tratada, você constela a vida financeira. Sim. Qual é a energia por trás quando você constela uma pessoa por conta da vida financeira? É mais a masculina, mais a feminina? Deixa eu pensar sobre isso. Ou não tem nada a ver? Basta o equilíbrio da pessoa para tudo acontecer de forma muito fluida. É muito relativo. Por quê? Porque, por exemplo, eu já constelei pessoas, né, que tinham problemas financeiros e a gente foi constelar o avô ou a avó passou por um problema de falência. Entende? Olha. E houve um bloqueio. E aquela pessoa, tudo que ela fazia, ela, dentro do inconsciente dela, ela achava que não ia dar certo. Então, ela não conseguia nem lidar com o dinheiro. Olha, ela achava que estava ali, né, administrando o dinheiro dela e tal, mas ela não conseguia lidar com o dinheiro por causa daquela falência daquele avô dela. Eu não lembro se foi o avô ou foi a avó. Então, assim, vários casos, é muito pessoal. Então, assim, lógico que eu sigo, né, aquilo que é o ensinamento de Bert Hellinger, mas quando a gente está no campo da constelação é que a gente vai entender. A gente vai ver de onde vem isso, né? Bert Hellinger, gente, é o chamado pai da constelação familiar, né? Da constelação sistêmica. Sistêmica. Da constelação sistêmica. Muito interessante. Eu já li um livro dele sobre ódio. Tinha um outro. Eu sou péssima para lembrar tema, nome de filme. Tem muitos livros. Eu sou péssima, mas eu achei tão impactante. Na verdade, a constelação familiar, né, foi uma vivência que ele fez na África, né? Como aquelas tribos zulus, elas faziam essas dinâmicas para resolver os conflitos da tribo. E ele foi observando. E depois, quando ele veio para a Alemanha, na verdade, ele transformou aquilo, ele fez um entendimento, na minha opinião, ele deve ter ficado anotando tudo que ele vivenciava ali, e aí ele foi trazer isso para que a gente pudesse entender. Foi quando ele foi fazer várias áreas da psicologia, né? Fez vários cursos, várias vivências, na verdade, ele adaptou, né? Porque essa vivência, na verdade, as tribos Zulu na África já faziam essas dinâmicas. De forma natural, de forma né? natural. Ele conceituou pra gente entender, né? Eles usam o quê? O neurônio espelho. Eles estruturam quem é o pai, quem é a mãe, a honra aos ancestrais. Então, na verdade, ele trouxe isso para um conceito mais ocidental, poderia dizer assim, né? Mas... Gente, que bacana, já tô aqui doida querendo fazer isso. Eu já quero constelar há bastante tempo, né? Diga-se de passagem. Mas assim, adorei esse papo com você. Obrigada pela sua presença aqui. Uma honra toda minha. Te rever, né? Se conectar. Se conectar. Essa mulher, né, de fibra que conectou Búzios aí nessa luta tão linda com as crianças e adolescentes, né? Ele foi presidente do conselho. A gente está mais conectado, a gente tem uma trajetória conectada, né? Muito bacana. Com a gente está Tiara Jesus, e você, se quiser fazer se reconectar com você mesma, vai aí, tá na descrição, o pessoal vai colocar, você entra em contato com ela e vai para a escola. Como é o nome da escola? Escola Renascer do Feminino. Escola Renascer do Feminino, tá? Você vá lá, se reconecte com você, mas antes disso, você se inscreve no canal, compartilha para que outras pessoas também se conectem com a própria história, com os nossos conteúdos e também amplie isso, porque eu acho que o mais legal disso tudo é você trazer para a gente o seu propósito de vida. Né? É encontrar entre a Tatiara jornalista e a Tatiara terapeuta, entre a conexão da jornalista e da terapeuta, está o seu propósito de vida. Eu acho que esse é o mais bacana, né? Tem um livro aí, né?
Prontinho, tá prontinho, mas o lançamento só ano que vem. Depois eu vou vir Gente. falar sobre isso, do renascer do feminino. Tem um livro. Você colocou isso no livro? Coloquei muita Meu coisa. Deus. Quando você fizer o livro, você volta aqui. Já tá pronto. Ele só vai Depois ser que lançar. Então, depois que você lançar, você volta aqui pra gente falar sobre ele. Tá. Mais uma vez, muito obrigada. Gente, obrigada. Próximo programa, eu espero você para se conectar comigo. E não se esqueça de fazer tudo aquilo que você já sabe muito bem. Beijo, até a próxima!